2 Reis 19, a partir do versículo 14, diz assim, meus irmãos: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Meus amados, naqueles dias o rei Senaqueribe avançava com o império assírio. Muito poderoso, ele foi conquistando várias nações daquela região, até que ousadamente ele decide entrar no reino de Judá. Lembre-se que no filho de Salomão, o Roboão, o reino que se chamava Israel, se tornou dois reinos. O do norte ficou com o nome de Israel, as tribos do norte, as 10 tribos do norte, e as duas do sul, Judá e Benjamim, se tornam um novo reino, o reino onde mais houve temor a Deus, e por isso foi preservado de muitos males, o reino de Judá, cuja capital é a histórica cidade de Jerusalém. E lá está Ezequias, um homem que teme ao Senhor, um homem que fez reformas importantes no reino para agradar a Deus, reinando em Judá quando Senaqueribe invade Judá. Senaqueribe com seus exércitos começa a sitiar as cidades de Judá. E quando ele está na cidade de Laquis, ele então manda mensageiros até a cidade de Jerusalém, a capital do reino de Judá, para amedrontar o povo de Judá. Porque ele sabia que Ezequias não ia se entregar, ele sabia que Ezequias ia lutar e ia resistir, que o povo de Jerusalém ia lutar e ia resistir. Então a estratégia de Senaqueribe é causar pânico, é tirar a esperança do povo, é gerar medo no coração. Porque Senaqueribe, como um general, como um rei muito astuto, sabe que para derrotar um povo medroso é muito mais fácil. Derrotar quem está apavorado é muito mais fácil. Derrotar homens que perderam o seu vigor, o seu ímpeto, a sua coragem é muito mais fácil. Derrotar um povo que não acredita, que não tem esperança, é muito mais fácil. Ao passo que derrotar pessoas que têm fé, que têm coragem, que estão ligadas com o Senhor é muito mais difícil. Então Senaqueribe, ele manda os mensageiros, ele manda uma carta muito bem pensada. Ele manda uma carta para chegar em Ezequias, mas que era para ser lida na porta da cidade para todo o povo ouvir, que tem várias estratégias malignas para abalar o povo de Judá, que era o povo de Deus. E eu quero hoje falar com vocês aqui algumas dessas estratégias que Senaqueribe usa e como elas são muito recorrentes. E nesse tempo que estamos vivendo, cercados, sitiados por essa pandemia, eu vejo que o diabo quer usar a mesma coisa. As mesmas estratégias são usadas para nos apavorar. Porque se estivermos apavorados, amedrontados, sem coragem, sem vigor, vamos cair mais fácil. Vamos dar brecha para que o inimigo nos conquiste o nosso coração. E como temos falado aqui várias vezes, quem conquistar o nosso coração, ganhou a nossa vida. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Vamos lá, gente, quais são as estratégias que Senaqueribe usa? A primeira coisa que ele faz, que ele coloca na sua carta, e entenda, a carta foi lida
pelo seu mensageiro na porta da cidade de Jerusalém, uma das portas, para que todo o povo que estava ali ouvisse. Primeira estratégia que ele usa está no versículo 22 do capítulo 18, quiser ler comigo aí, onde ele diz o seguinte: vocês estão confiando em Ezequias? Ezequias disse que Deus vai livrar vocês, Ezequias temia o Senhor, mas Ezequias não foi aquele que derrubou os lugares altos e atrapalhou o culto a Deus? Na verdade, aquele rei pagão nem entendia nada da adoração ao verdadeiro Deus. Ele se confundiu. Ezequias, na verdade, fez uma coisa boa. Deus detestava os cultos nos lugares altos, os cultos nos altos. Por quê? Porque eram cultos ou idólatras ou misturados. Eram cultos mal feitos. Eram cultos que, mesmo quando prestados ao Senhor, eram feitos de maneira desleixada, de maneira equivocada, e Deus não gostava daquilo. E Ezequias, além de derrubar os ídolos todos, ele acabou com esses cultos nos lugares altos e centralizou a adoração no templo, onde ela deveria ser naquele momento, da maneira certa, como a Bíblia mandava que fosse naquele tempo. E o rei pagão não sabia disso, e ele quer lançar a seguinte ideia no coração do povo: esse rei Ezequias, que vocês estão confiando nele, que ele manda vocês confiar em Deus, ele está em pecado, ele está rebelado contra o próprio Deus. E como é que Deus vai proteger alguém que está em pecado? E essa é uma estratégia que o diabo continua usando em nosso coração. Como é que Deus vai lhe proteger se você é um pecador? Como é que nesse tempo você não vai ser destruído se você é um pecador? A primeira coisa que tem que entender aqui é que a gente não pode cair na cilada do engano, né? Aquele povo de Judá, aqueles que não entendiam nada de adoração, ficaram apavorados, dizendo: eita, é mesmo, Ezequias realmente derrubou os altares dos lugares altos. Será que Ezequias está contra Deus? Como confiar em Ezequias, que nos manda confiar em Deus, se Ezequias está contra Deus? Quem não conhecia a palavra ficou apavorado, mas quem conhecia a palavra disse: opa, isso aí é engano, é distorção, porque a palavra não diz nada disso. Irmão, ouça uma coisa: se você não conhecer a palavra de verdade, o diabo astuto, ele vai usar a palavra para te enganar. Ele vai distorcer as ideias da sua cabeça. Ele vai te fazer pensar de uma forma errada. E você vai se embaraçar com pensamentos religiosos equivocados, com uma teologia equivocada, com uma pregação equivocada, com uma mensagem equivocada, e vai ficar perdido. Oséias 4:6 diz que o povo de Israel foi destruído por faltar conhecimento. Então, em nome de Jesus, não deixe mais faltar conhecimento, para você não ser enganado pelo diabo. Lembra que o diabo tentou enganar Jesus com a Bíblia, quanto mais a gente. Se ele teve a audácia de tentar enganar Jesus, que era o verbo encarnado, era a palavra encarnada, com a Bíblia, quanto mais a gente. Lá em Mateus capítulo 4, ele levou Jesus no templo, olha como ele é usado, no templo, lugar de culto, no pináculo do templo, e disse: está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que você não tropece nem numa pedra, então lança-te daqui, para que os anjos te amparem. Citou o Salmo 91:12, mas distorcido, fora de contexto, engano. Então, se você não compreender a palavra genuína, verdadeira, o evangelho puro, meu irmão, você cai num laço terrível, a sua mente cai num laço, e você começa a cair na armadilha do diabo. Eu tenho orado muito esses dias, para que Deus abra os nossos olhos, irmãos, porque o que tem de pregação falsa hoje, o que tem de evangelho fajuto, de coisa misturada hoje, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não é brincadeira. E Paulo diz em Gálatas 1:8, que se for um anjo: ah, pastor, mas eu acho tão fofo quem prega, ele é tão legal, ele é tão maravilhoso, ele é tão carismático, ele é tão lindo, ele é tão, sabe, caridoso. Paulo falou: se um anjo, Paulo falou assim: se nós, que ensinamos, mudarmos o evangelho, ou se até um anjo, imagina como um anjo é maravilhoso, se um anjo vier e pregar outra coisa, que não é o genuíno evangelho de Cristo, isso é maldição. Rejeitem, não ouçam, não queiram conta, porque isso vai perturbar a mente e o coração de vocês. Escolham ouvir
a palavra verdadeira. Nos últimos dias, Paulo advertiu a Timóteo, os homens não iam querer mais ouvir a verdade. Teriam comichão no ouvido quando ouvisse a sã doutrina. Gente, por quê que alguém não gosta de ouvir a sã doutrina? Porque ela é confrontante, ela é difícil de ouvir, ela nos diz coisas que nós não gostamos. Eu costumo dizer, quem conversa comigo sobre isso, o seguinte: meu irmão, tem coisas na Bíblia que eu não gosto, sabia? Deixa eu abrir meu coração. Quer ver uma coisa que eu não gosto? Eu não gosto da ideia de inferno, eu não gosto. Se dependesse de mim, inferno não existia. Mas eu não posso negar o inferno, porque quando eu olho para a Bíblia tem inferno. O meu maravilhoso Jesus falou muito sobre inferno. Como eu vou negar? Cabe a mim aceitar e confiar no que a Bíblia diz, que Ele sabe mais do que eu. Ele é mais bondoso do que eu, Ele é mais justo do que eu. Se Ele pensa que é bom e justo existir o inferno, glória a Ele. Eu não sei nada, quem sabe é Ele. Quem sou eu para contender com Ele? Eu faço como Jó, eu me limito, Senhor. Eu falei do que eu não sabia, Senhor. O Senhor sabe tudo, o Senhor pode tudo. Quem conhecerá a mente do Senhor? Então eu não tenho que tentar buscar na Bíblia o que eu gosto. Eu gosto assim, e isso me faz bem. Meu amigo, isso não é evangelho. Evangelho, ele é integral. Ele é todo ou nada. Porque ele meeiro, ele misturado, ele distorcido é pior do que nada. Porque você pensa que está, mas não está. E aí que está o engano. Então é uma armadilha do diabo muito grande nesse tempo, desestruturar o teu coração com mentiras, com engano. E você tem que conhecer a palavra para não cair nessa armadilha. Primeira coisa foi isso, foi distorcer. E aí ele fala o seguinte: Ezequias está em pecado. Agora vem cá. E se fosse verdade? E se Ezequias tivesse pecado? Então, tipo assim, eu realmente pequei, eu cometi pecados nesse tempo, então já era. Então eu entrego os pontos. Então eu digo, realmente, agora é só esperar o vírus me pegar e para eu morrer, porque eu sou um pecador miserável. Agora é realmente me entregar nesse mundo, nessa vida, porque eu não tenho mais para onde ir. Deus não está comigo, pelo contrário. Se de fato o povo entendesse que o pecado tinha entrado no meio deles, qual é o caminho? É voltar para Deus, é se arrepender. O diabo quer dizer o seguinte: se você está em pecado, já era, não confie em Deus. Deus fala o contrário: se vocês estão em pecado, então venham para mim, que eu vou renovar vocês. Venham para mim, que eu vou restaurar vocês. Temos que entender o que Davi entendeu. Davi estava em pecados gravíssimos, mas quando ele se arrepende, ele vai para o Senhor, ele fala: Senhor, se o Senhor me lavar, Salmos 51:7, se o Senhor me lavar, e o lavar ali, lavar de roupa, eu vou ficar branco como a neve, porque a roupa naquele tempo eram roupas de tons brancos, tons bem claros, e a roupa, quanto mais alva, mais branca estivesse, era um sinal de que mais limpa ela estava. Quanto mais encardida, mais ela estivesse, mais suja ela estava. Fala: Senhor, se o Senhor me lavar, eu fico mais branco do que a neve. Ele tinha cometido adultério e homicídio, mas ele sabe que se vier para as mãos de Deus e Deus o lavar, ele fica puro. João 1,7 fala que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Se o que está acontecendo conosco for um castigo de Deus, glória a Deus por isso. Hebreus 12,6, Deus castiga quem ama. Quando Deus castiga, a vontade dele é nos trazer de volta, é gerar em nós o sentimento de filho, porque Deus castiga todo aquele que recebe como filho, que Hebreus diz. Então a gente levantar, como fez o filho pródigo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Tipo assim, não, estou em pecado, então nem vou lá. Pelo contrário, eu estou em pecado, eu estou arrependido, eu vou lá, porque nele há restauração para a minha vida. É Ele que disse lá em Isaías capítulo 1, se vocês se converterem a mim e praticarem a justiça, Isaías 1,18, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, sejam escuros como a escarlate, eu vos purificarei. Aleluia. Irmão, tornar um pano vermelho como o carmesim, branco como a neve, como o Senhor faz, como o Senhor promete, isso não existia naquele tempo. Isso é milagre. Isso é milagre.
Um pano vermelho como o carmesim, por mais lavado que fosse, jamais ficaria branco como a neve. O Senhor fala, se vocês estiverem manchados, vermelhos como o carmesim, mas se arrependerem, eu limpo vocês. E vocês passam a estar brancos como a neve. Se o povo que diz que é meu povo, se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, sabe o que eu faço? Eu perdoo seus pecados. Eu saro a sua terra. Então, se você, meu irmão, se você, meu amigo, que está assistindo hoje aí, você, minha irmã e minha amiga, que estão assistindo essa live agora, sente culpado, coração pesado, angustiado, e está com medo de ser castigado nesse tempo, vou lhe falar uma coisa: corre para o Pai, corre para Ele, se arrepende, busca nele santificação, busca nele purificação, busca nele redenção, confia nele, porque ele é fiel e justo para te purificar. Essa ideia de você estar em pecado, você se afasta de Deus, é conversa do diabo. Se eu estou em pecado, eu me aproximo mais dele, porque eu preciso ser purificado, restaurado e renovado pela misericórdia do Senhor. A ideia ali era, olha, não busquem a Deus, porque Deus não quer conta com vocês, o que é uma mentira. Quando que um pai não vai querer conta com o seu filho? Israel falou isso uma vez, Jerusalém falou isso uma vez, Isaías 49:14 falou assim, ó, o Senhor esqueceu da gente. Ele fala, eu esqueci de vocês? Pode uma mãe esquecer o seu filho? Se a mãe, mas ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei. Ainda que uma mãe esqueça do filho, Deus jamais esquece do seu povo, daqueles que são seus. E se você pertence a Deus, o coração de Deus está sempre sobre você. Ele pensa em você, Ele está com os olhos dele em você. Ele fala assim, ó, eu coloquei, Jerusalém, os muros, o teu nome na minha mão. Que coisa linda. Os teus muros estão sempre diante dos meus olhos. Eu fico olhando para... Esse negócio de nome na mão me lembra quando a gente era adolescente, estava na escola, que a gente colocava, né, o nome da pessoa que a gente gostava na mão. Eu coloquei o nome de vocês na minha mão para ficar olhando aqui, ó, lembrando, pensando em vocês. É o nosso Deus. Então, se há pecado, se há culpa, meu irmão, corre para o Senhor e não para longe dele. Mas Senaqueribe era esperto. Além de tentar fazer o povo se sentir confuso, culpado e se afastar de Deus, ele vai além. Olha o que o sagaz, o Senaqueribe, faz no versículo de número 25. Ele fala assim, ó, vocês estão confiando em Deus? Vocês acham que eu subi até aqui sem a ajuda de Deus? Foi Ele mesmo, Deus, quem me ajudou a chegar até aqui. E pior que Ele estava certo. Porque todas as coisas têm uma permissão divina. Nada acontece na terra se o Senhor não permitir. Lembre que até Satanás, para agir, Deus tem que permitir. Viste meu servo Jó? Vi. Bota ele na minha mão, faz, mas vai até aqui. É assim que funciona o mundo espiritual. E Senaqueribe, se ele cresceu, foi porque Deus permitiu. Ele agora está se gabando e disse, o Deus de vocês me ajudou. Então logo, ele não está com vocês. Essa também é outra ideia desse tempo. Se Deus permitiu, Deus não pode ter permitido o coronavírus, porque se Ele permitiu o coronavírus, Ele está contra a gente e Ele não é bom, pelo contrário. Ele permite, mas Ele tem um propósito. O mesmo Deus que permitiu o Senaqueribe subir para atacar, ajudar, é o Deus que vai operar um livramento maravilhoso, vai glorificar o nome dEle, vai avivar a obra dEle, vai santificar o povo dEle, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, que é ser como Cristo. Ele fará o que for necessário para que esse santo propósito se cumpra em nossa vida, porque nada é mais importante do que isso. Então, a ideia está errada. Deus pode sim permitir? Pode. Mas isso não quer dizer que Ele está contra. Pelo contrário, Ele está a favor. Isso é muito claro em 2 Crônicas 7:13. Antes de falar, se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, minha face buscar, Ele fala assim, ó, se eu fechar os céus e não mandar a chuva, se eu ordenar gafanhotos, uma
praga sobre a terra, se eu mandar juízo, se eu mandar castigo, se eu permitir males sobre vocês, aí se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar, está claro que ele permite o castigo, ele permite o juízo, ele permite o mal para nos quebrantar. Então, pelo contrário, se Deus está permitindo, é porque nos ama. Toda vez que Deus permite alguma coisa difícil na minha vida, sabe o que eu faço, irmão? Sabe o que eu faço? Eu digo, é amor. É amor, porque eu tenho convicção de que Ele me ama, porque o Espírito Santo dEle comunica no meu coração que Ele me ama, que Ele é meu Pai, então eu confio no amor. Minha filha é assim, qualquer coisa que eu faço com Maria Esther, ela pode não gostar como for, mas eu percebo pela reação dela, pelos frutos que ela dá, que ela tem uma confiança extrema de que tudo é amor. Eu também tenho. Então qualquer coisa que Deus permite, eu sei que é amor, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nem o passado, nem o futuro. Em tudo que acontecer, aleluia, eu estou sendo amado pelo meu Deus, nunca odiado, porque eu sou filho, Ele ama os seus filhos, Ele deu a vida. Olha o que Paulo fala, se Ele deu a vida por nós, quanto mais nos dará o que for necessário. Ele cuidará de nós, mas com amor Ele vai castigar, Ele vai corrigir, permitir dores para nos aperfeiçoar. Gente, essa é a verdade da palavra. O que passar disso não é verdade, não acredita não, meu irmão, em nome de Jesus. Ah, Deus me permitiu chegar até aqui, permitiu, mas para nos Deus te usou, Senaqueribe, para nos avivar, nos santificar, para fortalecer a nossa fé. Foi Deus quem permitiu Golias passar 40 dias afrontando Israel. Para quê? Para Davi chegar, glorificar o Senhor e começar o reinado messiânico sobre a terra. Aleluia! É assim que funciona a linhagem messiânica sobre a terra. Deus permite o inimigo se levantar, o mal se levantar, para que ele triunfe sobre o mal, porque essa é a promessa bíblica, que um dia todo o mal será esmagado debaixo dos nossos pés. Romanos 16, 20. Então, creia nisso, tudo é para cooperar para o nosso bem, não deixa o diabo te enganar. Senaqueribe, ele vai além. Ele usa uma outra mentira, uma outra estratégia. Quando ele está lendo essa carta, o mensageiro está lendo a carta, ele lê em hebraico. Aí os mensageiros de Ezequias, do rei de Judá, dizem, rapaz, não fale em hebraico não, porque o povo está aqui entendendo e está ficando apavorado. Fale em aramaico, para o povo não entender. Aí a gente só que é mais culto entende e manda mensagem para o rei Ezequias. Ele disse, de forma alguma. Você acha que eu vim falar só com vocês? Não, eu quero realmente tocar o terror no povo todo. Vou falar em hebraico mesmo. Interessante que hebraico era uma língua muito exclusiva. Hebraico era uma língua só do povo de Deus. Mas os inimigos assírios aprenderam o hebraico para atingir o coração do povo de Israel. Ouça isso, meu irmão. O diabo é terrível. O diabo aprende a nossa linguagem, nossos costumes. Ele aprende um caminho para chegar em nosso coração. Ele aprende uma forma para falar que vai nos atingir, que vamos confiar, que vamos querer ouvir. É isso que ele faz. O cara fala em hebraico, a língua sagrada daquele tempo, a língua do culto, a língua da religião. É como se chegasse hoje no meio da igreja, cantando as músicas, dando a paz do Senhor, citando o versículo bíblico, para que a gente confie. É como Paulo disse, o diabo vira até anjo de luz para enganar. E ele prepara, Paulo fala, ele prepara obreiros fraudulentos, 2 Coríntios 11, 23. Esse diabo que vira anjo de luz para enganar, também prepara obreiros fraudulentos. Para quê? Para semear as suas mentiras nos corações. Então cuidado, ouça uma coisa, nem tudo o que reluz é ouro, nem tudo o que parece de Deus é de Deus. Tem uma capacidade que Paulo fala que a igreja tem que ter em 1 Coríntios 12, 10, que é discernimento de espíritos. Discernir se aquilo de fato é de Deus. Não só porque eu gosto de ouvir, porque me agrada, porque não, peraí. A linguagem
é até uma linguagem hebraica, mas será que a essência é o propósito, a intenção, o fruto, será que condiz com a palavra? Olha que o tema aqui voltou, nem era a minha intenção, mas está voltando. Mas eles vão falando para envolver o povo, para dar uma familiaridade. O diabo, ele é profissional em fazer isso. Mas então, ele vai para a última cartada dele. No versículo 35 de 2 Reis 18, o mensageiro de Senaqueribe fala o seguinte, meus irmãos: vocês estão aí confiando em Deus? Vocês acham que as outras nações que nós conquistamos também não tinham deuses? Elas tinham deuses, mas o Deus de nenhuma delas conseguiu livrá-las das nossas mãos. Por que o Deus de vocês vai conseguir livrar? E essa aqui é uma coisa interessantíssima. É uma mensagem que ouvimos também hoje em dia, que é a seguinte: vocês estão aí confiando em religião? Religião é tudo a mesma coisa. Religião não resolve nada. As religiões do mundo não resolvem nada. É tudo religião, tudo mito, é tudo conto de fadas. Isso não existe, não serve para nada. E essa também é uma voz materialista, é uma voz racionalista, é uma voz ateia que está sendo pregada em nosso coração. O diabo prega isso, o mundo prega isso. Há quem diga isso: não, esquece Deus, esquece essas coisas, porque não funciona não. Mas eu acho maravilhoso a resposta que Ezequias dá, não a eles, porque Ezequias não dá resposta nenhuma a ele, ele fala sobre isso daqui a pouco. Ezequias orando, fala assim: Senhor, eles estão se gabando aí, que aonde eles foram, destruíram as nações, porque os deuses deles eram fracos. Mas realmente, Senhor, os deuses deles, Senhor, eram de pedra e madeira. Mostra, Senhor, para eles que há um Deus verdadeiro. É tão profundo quando alguém tem essa convicção de vida, irmão. Isso é tão profundo. Eu lembro da história de Naamã, 2 Reis 5. Naamã enviado pelo rei da Síria. Essa agora é a Síria, a outra é só Síria. Pelo rei da Síria, para o rei de Israel, para ser curado de lepra. Quando o rei de Israel vê o leproso lá na frente dele, a Síria naquele tempo oprimia Israel, diz: ai meu Deus, uma armadilha contra mim, como é que eu vou curar esse homem de lepra? Aí Eliseu manda uma mensagem para o rei: diga ao rei para mandar o leproso para cá, para ele saber, para todos saberem que há um Deus em Israel. Mais do que religião, há um Deus vivo. Quando Davi chega na real de guerra contra Golias, o povo sabe que é um povo religioso. Todo mundo ali tinha religião, todo mundo ali era circuncidado, mas não entendiam o Deus vivo. Davi que caminhava com Deus, Davi que era possuído pelo Espírito Santo, Davi que tinha intimidade com o Senhor, chega naquele lugar e fala: gente, uau, ele é o incircunciso, vocês são o exército do Deus vivo, vocês não conhecem esse Deus. Irmãos, vou lhe falar uma coisa, é muito mais do que religião. Vou lhe dizer uma coisa, meu irmão: se a igreja fechar, se o culto for proibido, se não houver um pregador mais, Deus nos livre de tudo isso, se geral desviar, vou lhe falar uma coisa, eu tenho convicção de que se Deus existe, como diz aquela música, né? Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes... É muito mais do que culto, é muito mais do que uma música, é muito mais do que uma pregação, é uma experiência, é um conhecimento no meu coração que é inabalável. É mais fácil acreditar que minha mulher não existe do que Deus não existe, porque eu tenho convicção de quem é Ele. Eu caminho, tenho experiências com esse Deus, é meu melhor amigo, é meu companheiro, Ele fala comigo. Então é esse Deus vivo que você tem que entender. Ezequias ora e fala: Senhor, ele está tirando essa onda aí, Senhor, porque invadiam os povos aí de Deus de madeira, mas ele não conhece o Senhor,
Mostra, Senhor, quem Tu és. Mostra que o Deus de Abraão é diferente. Ouça uma coisa, meu irmão. Não caia nessa conversa fiada do diabo, de que religião, pode até ser, que as religiões em muito se igualem, que as religiões em muito tenham falhas e costumes humanos que não servem para nada. Mas tenha certeza, há um Deus vivo. Há um Jesus Cristo que, segundo Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há um Espírito de Deus que habita em nós e que nos guia. Eu fico triste quando eu vejo gente que às vezes que é de outras religiões, que não tem metade da não tem 1% da substância que a nossa fé tem, porque a nossa fé é completa. A Bíblia é maravilhosa, ela tem tudo que a gente precisa. Como Paulo fala, Timóteo, aqui tem tudo que o homem precisa saber para ser perfeito em seu caminhar. Aí a pessoa tem uma religião rala, uma religião que sabe que não explica nada, mas tem uma convicção de que tem um guia que guia ela, um caboclo, não sei o que guia ela, que vai de um lugar e fala com o Espírito, que fala não sei o que, tem uma convicção. Aí o crente, você crê que Deus existe? Eu creio, eu espero que Ele exista. Pelo amor de Deus, não dá para mim isso não, gente. Não dá para mim. Esse Deus, gente, é vivo. Ele é verdadeiro. Ele é essencial. Hebreus 11:1 diz que sem fé é impossível comungar com esse Deus, agradar esse Deus. Porque é necessário crer primeiro que Ele existe. E que não só existe. Se Ele só existisse, já seria lindo. Mas não só existe. Ele é galardoador, Ele é abençoador de todo aquele que o busca. Meu irmão, em nome de Jesus, busque esse Deus. Prove, Salmo 34, prove e veja que o Senhor é bom. Experimente, vai buscar a Ele e veja, tem uma prova de que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia, o homem que nele confia. Senaqueribe foi lá e armou esse circo todo. Pecado, distorce a palavra, tenta se familiarizar com o hebraico, dizer que Deus estava com ele, não com Israel, dizer que Deus não podia fazer nada. Ele arma esse circo todo, porque sabe qual é a intenção dele? Enfraquecer a fé. Sempre, ouça isso, que eu quero terminar aqui, chega a me arrepio quando eu penso nisso. Tudo que o diabo quer é enfraquecer a nossa fé. Quando ele falou com Eva ali, observe como ele é maligno. Ô Eva, quer dizer que Deus não deixou você comer de tudo, não, Eva? Distorceu. Deus disse o contrário. Pode comer de tudo livremente, só não dessa árvore aqui do bem e do mal. Ele muda. Quer dizer que não pode comer de tudo, tadinha. Aí disse, não, pode comer de tudo. Você não pode comer essa árvore aqui. Aí ele disse, oxe, por que não pode? Porque se a gente comer, a gente vai morrer. Morre nada, rapaz. Conversa de religião, conversa de pastor. Você come essa pilha? Vai nisso, não, isso aí não dá futuro não, minha filha. Pode comer que não morre coisa nenhuma. Então ele quer abalar a nossa confiança no Senhor. Ele quer abalar a nossa fé em Deus. Quer que você fique, Deus cuida ou não cuida? Está no controle ou não está? Eu posso confiar ou não posso? Orar funciona? Mas para com isso, irmão. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, estão firmes na rocha. Paulo fala, em tudo somos perseguidos, mas não somos abalados. Perseguição vem, mas eu estou firme, porque a minha vida está fundamentada, não em teoria, mas na prática da palavra, na experiência da palavra, numa vida de comunhão com Deus. Eu sei que Ele existe, eu sei que Ele é real, eu sei que Ele está no controle da minha vida. Então ouça isso. Senaqueribe queria enfraquecer a fé do povo. Satanás em Senaqueribe queria enfraquecer a fé do povo, mas ele não conseguiu. Graças a Deus que Ezequias era convertido, crente, firme e tinha experiências com Deus já. Porque Ezequias fez o contrário. Em vez de deixar de orar e de buscar a Deus, Ezequias imediatamente pegou a carta de Senaqueribe e subiu à casa do Senhor. Aleluia. Vou te dar um detalhezinho antes de encerrar.
O povo que estava nas muralhas, vendo aquele discurso afrontoso de Senaqueribe, não respondeu nenhuma palavra. Versículo 36. Porque o rei Ezequias tinha mandado: não respondam nada. O que é isso? Não entrem nesse debate. Nesse debate aí, há má intenção. Nesse debate aí, vocês vão perder. Porque o outro lado não quer um debate sério. O outro lado só quer abalar a fé de vocês. A má intenção. Ouça uma coisa, meu irmão. Se discernir que há um espírito maligno que quer minar a sua fé, nem entra nesse debate. Nem vai. Se cala. Só a sua arma vai ser espiritual. A arma da nossa milícia não é carnal, ela é espiritual e poderosa em Deus para destruir as fortalezas. E Paulo fala: os conselhos, os pensamentos altivos que se levantam contra o Senhor. Você vai orar e buscar experiências, orar e se refugiar no Senhor, se calar. O povo se calou. Ezequias pegou a carta, subiu ao templo e fez a oração que nós lemos juntos aqui. Senhor, aqui, Senhor, olha o que ele falou aqui, Senhor. Senhor, olha o que ele falou aqui, Senhor. Tentou abalar a nossa fé, Senhor. Mostra que Tu és Deus. E Deus se levantou, mandou uma resposta através de Isaías. Fica tranquilo, Ezequias, essa briga é minha, eu estou com vocês. E Deus mandou um anjo, e o anjo no mesmo dia matou 185 mil soldados de Senaqueribe, que voltou envergonhado para casa. Quando chegou em casa, os filhos dele mataram ele. Ouça, meu amado, é tempo de você ter uma experiência com o Senhor. Ouça, é tempo de você ter uma experiência com o Senhor. Estamos sitiados, estamos cercados, e o diabo quer destruir a nossa fé nesse tempo. Gente, eu nunca vi tanto discurso materialista. Ao mesmo tempo que muitas pessoas estão se levantando com fé: vamos orar, vamos crer no Senhor, vamos nos mover, porque fé também gera ação e prática. Tem gente negando Deus, tem gente desconstruindo a fé, tem gente abalando os alicerces da nossa fé, gente que até parece ser de Deus, gente que vem falando em hebraico com a gente, para desconstruir. Está vendo aí que Deus não faz nada? Que nada, é só coisa humana mesmo, filosofia, racionalismo, materialismo, e vai. E eu tenho certeza que tem muita gente virando ateu nesse tempo, como aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, porque quando viram aquela catástrofe, o grande holocausto, disseram: como é que Deus existe? E muitos deles, nesse discurso diabólico, vieram ateus, e são ateus até hoje. Os filhos deles são ateus até hoje. Não todos, muitos deles. Assim, se você não vigiar, a sua fé vai morrer também nesse tempo. Mas hoje eu te convido, meu irmão, a não debater no muro, mas entrar no seu quarto e começar a orar como você nunca orou. E falei: Senhor, está aqui essa situação, eu quero te conhecer, e quero que quem me cerca conheça o meu Deus. Quero ter experiências com o meu Deus. Eu quero caminhar com o meu Deus. Eu quero perceber o meu Deus na minha vida. Meu irmão, durante esses dias, esses tempos que nós estamos vivendo, eu já tenho testemunhos para contar, experiências com Deus, visitações de Deus, coisas que o Senhor tem feito de maneira extraordinária na minha vida, na minha casa, na minha família, nas nossas ovelhas aqui. Muitas experiências. E você vai ter a sua também. Você vai se levantar e vai dizer: eu vou experimentar o poder do verdadeiro Deus nesse tempo. Eu quero orar com você agora. Reúne sua família aí e diga: vamos orar juntos, gente. Vamos experimentar o Senhor. Vamos provar e ver que o Senhor é bom. Vamos provar e ver que bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Vamos provar e ver que o Senhor é a fonte da nossa vida. Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado é o homem que nele se refugia, que nele confia. Amados, ouçam uma coisa. O que eu mais quero, a partir dessa palavra aqui, é que você tenha uma experiência com o Senhor. Você conheça Ele. Como Jó. Como que Jó conheceu a Deus? Na crise, na luta, no desespero. Jó feliz, né? Relativamente feliz, mas sem intimidade com Deus.
conhecia Deus aí de ouvir falar e tal. Aí vem a catástrofe, vem a pandemia, vem o mal. Jó, e rapaz, que Deus é esse? Esse Deus fez isso mesmo? Pô, foi Deus que fez isso? Pô, que Deus, que Deus. E começa a questionar Deus. E Deus nunca negou que foi ele. Deus nunca negou que foi ele. Deus disse, foi o diabo, com permissão de Deus. Mas ele disse, Jó, não foi eu não, rapaz, foi o diabo. Não, nunca ele fez isso. Ao contrário, ele falou, Jó, quem é você para me questionar? Essa é a essência da resposta dele. Quem é você para questionar os meus projetos? Você entende isso? Entendi isso, entendi isso, entendi isso. Ah, Senhor, eu falei do que eu não entendia, do que eu não posso. Ah, bom. Ah, eu me arrependo, Senhor. Me arrependo no pó e na cinza. E agora, Senhor, eu tenho mais fé do que nunca. Porque antes da prova, da luta, da tristeza, da angústia, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora, meus olhos te veem. Agora, tenho experiências contigo. E eu tenho certeza que a igreja nesse tempo, ouça isso que é profético. A igreja nesse tempo vai seguir dois caminhos. Tem um caminho racionalista, materialista, incrédulo, semelhante ao que a Europa seguiu, que matou a igreja praticamente. Virou gente de boa obra, de ação social, de caridade, mas que não crê em Deus de verdade, não ora, não crê em Deus de verdade. Deus é uma ideia boa, não é uma pessoa de fato. Há esse caminho sendo levantado na igreja hoje, acorda para isso. E a gente, que no meio dessa crise, vai ter experiências com o Deus vivo e verdadeiro. E como Jó vai dizer, antes a minha fé era teórica, de ouvir falar, mas agora eu tenho experiência com o Senhor. Onde você quer estar, meu irmão? A sua postura hoje define isso. Sabe? Está ouvindo tudo isso? Eu te convido, faz como Ezequias. Eu estou disposto, eu quero como nunca orar nesse tempo, me consagrar nesse tempo, buscar o Senhor, buscar a face dEle, me alinhar com Ele, para perceber, para discernir a voz dEle, discernir o que Ele quer de mim. Faz como Ezequias, entra no quarto, fecha a tua porta, espera, porque o Deus vivo vai trazer as respostas necessárias para esse tempo na sua vida, em nome de Jesus. Vamos cantar um pedacinho da canção, e eu volto orando por você, por sua casa, por sua família. Comenta aí no chat, eu quero ter uma experiência com o Deus vivo. Coloca aí, eu quero ter uma experiência com o Deus vivo. Estou sentindo uma unção tremenda aqui, ouça. Deus quer te dar experiências, Deus quer te dar experiências, aleluia. Deus quer te dar experiências que vão confirmar para você como nunca quem Ele é. Ele vai te dar experiências, meu irmão. Ouça uma coisa, Deus costumava dar vitória a Israel de maneira diferente. Ele dava poder ao exército e o exército guerreava. Geralmente era assim. Dessa vez Ele fez diferente. Ele mandou o anjo guerrear. Sabe por quê? Porque a ideia era dizer, eu vou mostrar se existe Deus ou não existe. Porque se o exército ganha, ainda fica margem para dúvida. Será que foi Deus mesmo? Ou foi a sorte? Foi o exército que era forte? Não, ninguém vai nem guerrear. Eu vou mostrar que eu sou o que sou. Aleluia. E a minha oração é que nesse tempo grande eu sou, te dê uma experiência. Eu quero te fazer um desafio. Que você pegue uma causa especial, uma causa assim específica, e que você ore por ela durante uma semana. Fale, Senhor, me dá um sinal, me dá uma resposta, me dá uma direção, me mostra. Eu quero te conhecer. Eu sei que isso é um tanto imaturo, mas se você nunca teve experiência, é válido, pode fazer. Então eu mostro uma coisa. Essas experiências, elas são importantes porque elas vão te consolidar. E nunca mais você vai pensar que o Deus da palavra, aleluia, é religião, é coisa de pastor, de batista, de assembleia. Não, irmão, quem é batista, quem é assembleia, quem é presbiteriano, isso é tudo forma de organização. Tudo isso vai passar, tudo isso passará, mas isso aqui é eterno. Esse Deus é eterno, Ele é real. E quem o busca de verdade o encontra. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero que você comece a orar esses dias,
durante essa pandemia, essa loucura, essa incredulidade, esse desespero, Senhor, eu quero te conhecer, quero ter uma experiência com o Senhor. Vou contar outra para você aqui esses dias que eu achei lindo, até coloquei no meu Instagram isso. Eu ensinei no Instagram, num videozinho, que contato com a natureza ajuda a combater a ansiedade. Isso é princípio bíblico, inclusive. E aí eu falei assim, como nós estamos, e o que mais ajuda é observar passarinhos. Passarinhar, que é ver passarinho em estado natural, passarinho solto, é a coisa que mais relaxa o homem na natureza, sabia? Comprovado, até então é o que mais relaxa. E Jesus disse, há mais de 2000 anos, não andeis ansiosos por coisa alguma, olhem as aves dos céus. Aleluia, é maravilhoso. Aí eu ensinei isso, falei, gente, como estamos em casa confinados, é difícil a gente ir para um lugar, ver passarinho. Então peça a Deus para mandar um passarinho na sua janela. Aí tinha uma irmã querida, lá de São Paulo, que estava no quarto, confinada, com suspeita do Covid. Nem na casa ela podia sair, porque para não contaminar os parentes. No quarto dela, um tempão, dias, ela ansiosa, angústia, ela falou, Senhor, vi aqui o vídeo do pastor Diogo, eu vou fazer uma prova contigo, Senhor, me ajuda, manda um passarinho na minha janela. Sabe o que aconteceu? Um beija-flor entrou na janela na mesma hora, e ficou voando, parada na frente dela voando, como se ela fosse uma flor. Aí se chorava, e sentia uma paz extraordinária. Ouça, meu irmão, há um Deus vivo que te ouve. Creia nele, confia nele, prove e veja que ele é bom. Eu quero te convidar a esse tempo, a experimentar esse Deus, a conhecer esse Deus, a andar com esse Deus, a ouvir esse Deus. Eu quero te convidar a isso. Feche o seu olho agora, a gente vai orar junto. Pai querido e amado, Pai, o diabo, como sempre, desde o princípio, quer abalar nossa fé no Senhor. Ele não quer que nós confiemos no Senhor, porque Ele sabe que quanto mais confiarmos no Senhor, mais Ele perde espaço em nossa vida. Quanto mais confiarmos no Senhor, mais felizes nós seremos, Senhor. E Ele é terrível, não quer a nossa alegria, Ele quer nos destruir, como Senaqueribe queria destruir Jerusalém. Mas Pai, hoje nós queremos tapar o ouvido para Senaqueribe, para o diabo e para todo emissário do engano, ainda que fale hebraico, ainda que fale a língua da religião, nós não queremos ouvi-lo, Senhor. Pelo contrário, queremos, como Ezequias, entrar na tua casa. E a tua casa hoje é o nosso coração. É vir para dentro do coração e se concentrar em ti, e buscar o Senhor, e buscar te ouvir a voz do teu Espírito que fala conosco. Pai, eu te peço, dá experiências com Deus a todos aqueles que estão aqui dizendo, Senhor, eu quero conhecer o Deus vivo. Não o Deus teórico, não o Deus da religião, eu quero conhecer o Espírito, aleluia. O Espírito vivo, o Espírito de Deus, eu quero conhecê-lo, eu quero andar com Ele, eu quero me relacionar com Ele. Pai, dá experiências espirituais inconfundíveis para cada irmão, para cada família, para que eles saibam que o Senhor está no controle de tudo, como sempre esteve, e que a tua boa obra, teu bom propósito vai se cumprir nesse tempo, como sempre se cumpriu em todos os tempos, Pai. Em nome de Jesus, fortalece cada família, cada casa, tira o medo, tira o pavor do coração, enche de fé, de confiança no Senhor. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém.